paz do Senhor a todos. Bem-vindos de volta ao canal da Iniciativa Eleva. A minha oração é que vocês sejam abençoados e que a vossa fé cresça como resultado deste ensino. No ensino anterior, Momentos de Transformação, vimos como Deus usa a verdade, a oração e momentos intencionais para trazer transformação à vida das crianças. Hoje, vamos continuar com esse ensino e falar sobre a capacitação do Espírito Santo, para que os momentos de transformação possam ser realizados durante o nosso culto de crianças ou aula da escola dominical. No último ensino, olhamos para Atos capítulo 2, onde Pedro se levantou e pregou, e cerca de 3.000 pessoas responderam à mensagem do Evangelho. Mas há uma pergunta importante que precisamos de fazer. O que é que mudou em Pedro? Por que este pregador ousado em Atos 2 é o mesmo homem que pouco tempo antes negou conhecer Jesus? Então, o que é que aconteceu? Por que ele estava diferente? A resposta encontra-se num momento poderoso, o batismo do Espírito Santo. Antes da história recordada em Atos capítulo 2 ser realizada, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus não lhes disse para confiarem na sua própria força. Não lhes disse para dependerem da sua personalidade, da sua confiança ou das suas capacidades. Pelo contrário, disse-lhes para esperarem, porque algo estava para acontecer que mudaria tudo. Depois, em Atos capítulo 2, essa promessa cumpre-se quando o Espírito Santo é derramado. Daquele momento para frente, tudo muda. Pedro, que antes tinha medo diante de um pequeno grupo de pessoas, agora levanta-se diante de uma multidão. Pedro, que antes negou Jesus, agora declara com ousadia: Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro, que antes evitava ser identificado com Cristo, agora assume-se plenamente como seu seguidor. O que é que mudou? Pedro foi capacitado. O Espírito Santo deu-lhe ousadia. O Espírito Santo deu-lhe clareza. O Espírito Santo deu-lhe coragem para falar a verdade sem medo. Isto é essencial para nós, como líderes. Pedro não se transformou a si mesmo. Não foi a sua força própria, nem a sua personalidade, mas foi o poder do Espírito Santo a operar nele. Jesus já lhes tinha dito: Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Mas quando o Espírito veio, tudo mudou. O mesmo Pedro que era fraco tornou-se forte. O mesmo Pedro que tinha medo tornou-se ousado. O mesmo Pedro que falhou tornou-se uma testemunha poderosa. E isto é profundamente relevante para o ministério das crianças, porque nós não fomos chamados para fazer isto com a nossa própria força. Podemos planear, preparar e ensinar, mas sem o Espírito Santo estamos limitados ao que conseguimos produzir por nós mesmos. Com o Espírito Santo, tudo muda. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar tudo o que ele disse. O Espírito Santo nos guia. Ele fala conosco. Ele nos ajuda a discernir o que está a acontecer no coração das crianças. A notícia boa para todos nós é que o mesmo Espírito que capacitou Pedro está disponível para nós hoje. A Escritura lembra-nos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Espírito que deu ousadia a Pedro pode dar-nos ousadia. O mesmo Espírito que operou no coração de milhares pode operar no coração de uma criança. E uma criança importa. Como líderes, não devemos apenas preparar as nossas lições. Devemos preparar o nosso coração. Devemos ser pessoas que procuram a presença do Espírito Santo, pessoas que dependem dele e pessoas que são guiadas por ele. Porque a transformação não é algo que nós produzimos, é algo que Deus realiza pelo seu Espírito. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito.
A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Por isso, ao entrar no seu próximo culto de crianças ou aula da escola dominical, lembre-se: você não está sozinho. Você não está a depender da sua própria força. Você não está limitado à sua própria capacidade. Foi-lhe dado acesso ao poder do Espírito Santo. Ore, dependa dele, seja sensível à sua direção e seja ousado ao proclamar a verdade. Porque quando o Espírito Santo capacita um líder e a verdade é proclamada com clareza, a transformação pode acontecer, tal como aconteceu com Pedro e tal como pode acontecer hoje. Se este ensino foi encorajador e útil para você, não se esqueça de partilhar com um amigo. Que Deus o abençoe.